Atenção! O que você vai ouvir agora pode mudar sua visão sobre a Bíblia para sempre. Se você acha que já conhece todas as histórias bíblicas, prepare-se para ser surpreendido. O que você faria se descobrisse que a Bíblia menciona seres gigantes que andaram entre os homens? Criaturas poderosas, descendentes de anjos caídos que aterrorizavam civilizações inteiras? Pois é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Os Nefilins, os misteriosos gigantes da Bíblia. Agora, imagine a cena. O mundo antigo, antes do grande dilúvio. A terra estava tomada pela corrupção, mas algo ainda mais assustador estava acontecendo. O livro de Gênesis nos revela um dos mistérios mais enigmáticos de toda a Escritura. Disse que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram-nas para si. Gênesis 6:2. Mas quem eram esses filhos de Deus? Muitos estudiosos acreditam que eram anjos caídos, que abandonaram sua morada celestial e tiveram filhos com mulheres humanas. E o resultado dessa união? Os Nefilins, gigantes de força incomparável, guerreiros temidos, seres híbridos que desafiaram a ordem natural. E não para por aí. Você já se perguntou por que Deus decidiu destruir quase toda a humanidade com o dilúvio? Alguns acreditam que a presença dos Nefilins tinha corrompido completamente a criação divina. A terra estava dominada por esses gigantes e sua maldade era insuportável. Deus, então, ordenou que Noé construísse a arca para preservar a pureza da humanidade e acabar com os descendentes dos anjos caídos. Mas será que eles realmente foram exterminados? Ou será que alguns Nefilins sobreviveram ao grande cataclisma? Se você acha que isso tudo acabou com o dilúvio, pense novamente. A Bíblia menciona gigantes mesmo depois da época de Noé. Lembra-se de Golias, o guerreiro de quase 3 metros que enfrentou Davi. Ele era um dos remanescentes dos antigos gigantes, e não era só ele. Tribos inteiras de gigantes são citadas no Antigo Testamento. Os Anaquins, os Refaíns, os Emins, eram todos descendentes dos temidos Nefilins. O que isso significa? Será que ainda existem traços desses seres nos dias de hoje? E aqui vem a pergunta mais aterrorizante. Se os Nefilins eram híbridos de anjos caídos e humanos, eles realmente desapareceram ou ainda podem estar entre nós, disfarçados, escondidos, esperando o momento certo para retornar? Se você quer saber a verdade por trás desse mistério, fique comigo até o fim, porque o que vem agora pode mudar tudo o que você já ouviu sobre os Nefilim. Mas espere, se os Nefilins realmente foram exterminados no dilúvio, como eles reaparecem depois? Como é possível que Golias e outros gigantes ainda existissem séculos depois? Existem teorias que sugerem algo ainda mais perturbador. Será que os anjos caídos voltaram a interagir com os humanos após o dilúvio? Será que novamente cruzaram seus genes com os mortais, dando origem a novas linhagens de gigantes? A Bíblia nos dá pistas sobre isso. Quando Moisés enviou espiões para explorar a terra prometida, eles voltaram apavorados, dizendo: "Lá vimos os Nefilins, perto deles parecíamos gafanhotos." Números 13:33. Isso significa que, de alguma forma, os descendentes desses seres ainda estavam vivos. E os israelitas tiveram que enfrentá-los em batalhas brutais para conquistar a terra que Deus lhes havia prometido. Imagine o medo que esses guerreiros sentiram ao ver gigantes poderosos marchando contra eles. Seres que não eram apenas homens comuns, mas descendentes de uma raça híbrida que parecia indestrutível. Mas e se eu te disser que os Nefilins podem ter deixado rastros até os dias de hoje? Você já ouviu falar das estruturas megalíticas encontradas ao redor do mundo? Pedras gigantescas, pesando toneladas, posicionadas com precisão absurda, como se fossem brinquedos nas mãos de uma força sobre-humana.
lugares como Baalbek, no Líbano, ou até mesmo as pirâmides do Egito. Será que essas construções poderiam ser obra dos antigos gigantes? Como povos da antiguidade, sem tecnologia avançada, conseguiram erguê-las com tanta precisão? E não para por aí. Muitas culturas antigas falam sobre seres gigantes. Na mitologia grega, os titãs. Na cultura nórdica, os jotuns. Nos registros maias e astecas, há menções a civilizações de gigantes. Como diferentes povos ao redor do mundo contam histórias tão parecidas. Será que todos estavam inventando as mesmas lendas? Ou será que realmente existiu uma raça de gigantes que influenciou a história da humanidade? E agora vem o ponto mais assustador. Será que os nefilins podem retornar? A Bíblia nos diz que os últimos dias serão como os dias de Noé. Mateus 24, 37. Se os anjos caídos vieram à Terra naquela época e geraram uma linhagem híbrida, será que isso pode acontecer novamente? Será que já está acontecendo e ninguém percebeu? Se prepare, porque o que eu vou te revelar agora pode ser a chave para entender um dos maiores mistérios da Bíblia. E se eu te disser que existem relatos modernos que indicam que os nefilins nunca desapareceram completamente? Sim. Há histórias de exploradores, militares e arqueólogos que afirmam ter encontrado ossadas gigantes em diversas partes do mundo. Mas por que essas descobertas nunca vêm a público? Será que há um esforço para esconder a verdade? Em 2002, soldados americanos no Afeganistão relataram ter encontrado e combatido um ser colossal, conhecido como o Gigante de Kandahar. Segundo os relatos, ele tinha mais de 3 metros de altura, pele avermelhada e uma força descomunal, o mais assustador. O gigante foi abatido e seu corpo foi imediatamente levado por forças militares, desaparecendo sem deixar vestígios. Coincidência? Ou evidência de que os descendentes dos nefilins ainda estão entre nós? E não é só isso. Antigos mapas e manuscritos falam sobre terras habitadas por seres gigantes. Tribos indígenas da América do Norte relatam batalhas contra criaturas de estatura descomunal. No Peru, em cavernas remotas, foram descobertos crânios alongados e esqueletos de proporções incomuns. Seriam apenas mutações genéticas ou provas ocultadas de que os nefilins deixaram sua marca na Terra? Mas agora vem a pergunta mais sombria de todas. E se os anjos caídos nunca tivessem parado de interagir com os humanos? Muitos pesquisadores acreditam que esses seres ainda trabalham nas sombras, influenciando líderes, controlando civilizações e preparando um retorno épico. Será que grandes figuras da história tinham o sangue dos nefilins? E será que essa linhagem secreta ainda domina o mundo sem que percebamos? E a profecia bíblica dos últimos tempos? Em Apocalipse, encontramos descrições de criaturas híbridas, guerreiros colossais e forças sobrenaturais que voltarão à Terra. Será que estamos à beira de uma nova era onde os nefilins ressurgirão para reivindicar seu domínio? Será que o retorno dessas entidades já está acontecendo, mas de uma forma que ainda não conseguimos entender? Agora, eu quero saber. Você acredita que os nefilins existiram de verdade? Acha que eles ainda podem estar entre nós? Ou será que tudo isso é apenas um mistério sem solução? Deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas descubram essa história chocante. E lembre-se, há segredos na Bíblia que poucos ousam revelar. Se você quer mais revelações como essa, já se inscreva no canal e ative as notificações, porque essa jornada está só começando.